28 de fevereiro de 2026. Estados Unidos e Israel juntam-se e lançam um ataque total ao Irão. O alvo? O coração do regime. A guerra nas sombras acabou. Agora o conflito é aberto e indireto. Mísseis atingiram centros de comando e cidades inteiras. O cenário é de caos. Centenas de mortos e, tragicamente, até uma escola primária foi atingida no sul do país. O Irão já começou a vingança, atacando bases americanas e israelitas com tudo o que tem. Estamos à beira de uma guerra mundial? Como é que chegamos a este ponto sem retorno? A história tem muito mais que o que tu pensas. Vamos falar, Chico. Tudo começa há cerca de 100 anos com uma coisa: petróleo. O Irão tinha o ouro negro, mas decidiu vendê-lo a empresário britânico. Como? O governo iraniano fez um acordo com William Knox Darcy, o empresário britânico, em que tinha o direito de explorar o território e, caso encontrasse petróleo, poderia comercializá-lo. O que é certo é que encontrou, o Irão ficou com uma pequena parte dos lucros do que aquela empresa que se veio a chamar Anglo-Iranian Oil Company, conhecida nos dias de hoje como British Petroleum, a BP. Claro que os iranianos não gostaram deste acordo, e em 1951 aparece um homem, Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro do Irão, que decide dizer o petróleo é nosso, expulsa os britânicos e nacionaliza o petróleo. Espera, mas o Irão não tinha um rei? Sim, imagina isto como um jogo de xadrez. De um lado, tens o rei, apoiado pelos interesses estrangeiros e pelo Império Britânico. Do outro lado, tens o primeiro-ministro, que queria reduzir a influência do rei e, ao mesmo tempo, apoiar os interesses do povo. Os ingleses e americanos não iam querer ver o lucro a fugir. Portanto, em 1953, entraram secretamente no Irão e derrubaram o primeiro-ministro e deram poder total ao rei. Depois do golpe, o rei passa a governar de forma ainda mais autoritária. Reprime opositores, condiciona a liberdade e torna-se demasiado dependente dos Estados Unidos. A revolta iraniana aumenta e surge um homem, o Ayatollah Khomeini. O que é o Ayatollah? Um Ayatollah é visto como o mais sábio entre os religiosos de uma determinada religião, neste caso, do Islão. Foi aqui que o ódio começou. Para o Irão, os Estados Unidos deixaram de ser um país e passaram a ser o vilão que lhes roubou a liberdade. Em 1979, as ruas arderam. Milhões de iranianos saíram à rua para protestar, o exército não consegue controlar o povo e o rei tem que sair. O novo regime nasce com uma mensagem clara: ódio ao Ocidente e oposição total a Israel. Israel, vamos já falar sobre isso. Nos anos 80, o Irão entra em guerra com o Iraque de Saddam Hussein. Os Estados Unidos apoiam o Iraque, o que aprofunda ainda mais o ódio entre Washington e Teherão. Ao mesmo tempo, o Irão começa a apoiar movimentos armados que combatem Israel, como o Hezbollah no Líbano. Para Israel, o novo regime iraniano passa a ser uma ameaça direta e os líderes iranianos defendem abertamente o fim do Estado israelita e financiam grupos que atacam o país. Nos anos 2000, o mundo entra em pânico. O motivo? O programa nuclear do Irão. Estados Unidos e Israel afirmam que Irão está a produzir bombas atómicas nucleares. O Irão, por sua vez, afirma que é apenas para a eletricidade, mas ninguém acreditou. Em 2015, é assinado um acordo nuclear entre o Irão e várias potências com a promessa de que o Irão não iria fabricar armas nucleares e os Estados Unidos iriam levantar algumas das sanções económicas. Parece o fim da guerra, mas a paz durou pouco. Em 2018, o presidente americano Donald Trump rasga o acordo nuclear e volta a impor sanções duras a Irão. Em 2020, a tensão volta a aumentar. Os Estados Unidos, através de drones, mata o general mais importante do exército iraniano. Qasem Soleimani morreu e o Irão responde com ataques a bases americanas na região. Contudo, os dois países decidem recuar um bocado e não escalar para uma guerra total. Nos últimos anos, a guerra não parou, apenas esteve meio escondida. Israel e Irão deixaram de falar e passaram-se a atacar em segredo. Por um lado, Irão vai financiando grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah para atacarem Israel. Do outro lado, Israel vai atacando posições iranianas na Síria e alvos muito importantes do exército iraniano. Os Estados Unidos mantêm sanções e presença militar na região. O que nos traz de volta ao ataque do dia 28 de fevereiro, que já tirou a vida a 800 pessoas do Líbano, Israel, Estados Unidos e Irão. Como já vimos, este ataque não surgiu do nada. É o resultado de décadas de disputas por recursos, rivalidades, mudanças de regime, guerras indiretas e desconfiança acumulada. A grande pergunta não é como chegamos aqui. Essa a história já respondeu. A pergunta que importa agora é: será que ainda conseguimos impedir todo este conflito?
Porque no final do dia são crianças que nunca vão poder ir à escola, famílias que nunca mais estarão completas e sociedades que nunca mais vão ser as mesmas, seja de que país forem. E tu, também achas que estamos à beira da Terceira Guerra Mundial ou ainda há esperança? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e já sabes, se gostas deste tipo de vídeos, deixa o teu like, subscreve e ativa o sininho. Vamos falar, Chico.